A manhã estava fria e chuvosa, típica de uma segunda-feira em que o peso da vida parecia ainda mais forte. Isabela caminhava apressada pelas ruas da cidade, uma pilha de documentos na mão, os ombros tensos e o olhar distante. A vida não era fácil para ela. Todos os dias eram uma luta constante. De manhã cedo, ela já estava no ônibus lotado, tentando se concentrar nos estudos enquanto pensava nos compromissos do trabalho e nas contas a pagar. Não tinha tempo para sonhos, apenas para sobreviver. Ela morava em um apartamento pequeno, dividido com 2 colegas de trabalho, e a ideia de descanso parecia quase uma ilusão. Os dias eram consumidos por tarefas intermináveis. Ela era sempre a última a sair do escritório, sempre a que se esforçava mais, mas nunca recebia os méritos que merecia. As pessoas ao seu redor pareciam tão distantes de sua realidade. Todos pareciam ter tudo o que queriam, enquanto ela estava constantemente lutando para manter a cabeça acima da água. Ao entrar no café, com a mente ainda cheia de preocupações, ela se distraía com o celular, respondendo e-mails e tentando encontrar um momento de paz entre o caos de sua rotina. O café quente que ela segurava com as mãos trêmulas foi sua única indulgência naquele dia. Ela queria apenas sentar em um canto tranquilo, tomar seu café e esquecer por alguns minutos o peso das obrigações. Mas, então, o acidente aconteceu. Ao tentar se mover em meio à multidão de pessoas, seu braço esbarrou no copo de café de um homem que estava perto, e o líquido quente se espalhou pela camisa branca que ele usava. A cena foi rápida, e o susto no rosto dele refletiu o que ela sentiu, um misto de vergonha e desespero. "Eu sou tão desastrada", pensou, sentindo o calor do líquido espirrando sobre ele. Ela se apressou em pedir desculpas, envergonhada, seus olhos agora focados na mancha no tecido, incapaz de encará-lo diretamente. Esperava uma reação de frustração, talvez até raiva, mas o que veio foi algo completamente inesperado. "Ei, está tudo bem, não se preocupe com isso", ele disse, rindo suavemente, como se fosse um pequeno incidente, algo que não valesse a pena nem mencionar. Ele ainda estava com a mesma expressão tranquila, como se aquilo não fosse nada além de um simples desconforto que poderia ser resolvido com um sorriso. Ele pegou um guardanapo, de maneira descontraída, começou a limpar a camisa, como se não fosse o maior problema do mundo. A leveza com que ele reagiu, como se nada tivesse acontecido, a fez sentir-se ainda mais desconfortável. Ele não estava nem um pouco irritado, nem um pouco preocupado com a situação. Era como se ele estivesse acostumado a lidar com pequenos incidentes do cotidiano com um sorriso no rosto. Isabela se sentiu uma idiota, em contraste com a maneira despreocupada dele. Ele, claramente, não estava nem um pouco abalado, enquanto ela se sentia como se tivesse cometido o maior erro possível. Ela tentava disfarçar a vergonha que a invadia, murmurando desculpas enquanto limpava a camisa dele o mais rápido possível. Ele simplesmente deu de ombros, ainda sorrindo, sem mostrar nem um pingo de frustração. "Sério, não é nada. Você já tem um dia difícil o suficiente, não precisa se preocupar com isso", ele disse, as palavras quase se perdendo no som do café movimentado. Para ela, ele parecia um estranho do outro mundo. Enquanto ela estava presa em sua vida cheia de responsabilidades e erros pequenos, mas constantes, ele parecia viver em uma bolha de calma e leveza, sem se deixar abalar pelas coisas simples da vida. Ela se desculpou mais uma vez, tentando sair do café sem causar mais constrangimento, mas o sorriso dele ficou em sua mente. Ela não conseguia entender. Como alguém podia ser tão calmo, tão relaxado com algo que para ela parecia tão importante? Enquanto ele voltava à sua bebida, ela se sentiu ainda mais deslocada. O simples acidente com o café parecia, de alguma forma, simbolizar a diferença entre seus mundos. E, sem saber, esse simples momento se tornaria o ponto de partida de uma história que mudaria sua vida para sempre. O cheiro do café fresco sempre a fazia sentir-se um pouco mais em casa. Isabela estava na cafeteria de sempre, a única em que ela podia se refugiar para momentos rápidos de paz entre suas obrigações. A pequena loja estava lotada, como sempre nas manhãs de sábado, mas ela conseguiu encontrar uma mesa no canto, perto da janela, onde poderia observar a rua e deixar seus pensamentos se perderem enquanto tomava seu café. O ambiente acolhedor,
com o som suave de conversas e o barulho das máquinas de expresso, trazia-lhe uma sensação de normalidade em meio à rotina caótica. Ela mexia distraída em seu celular, respondendo uma mensagem de uma amiga, quando ouviu uma voz familiar vindo de perto. Eu acho que já nos conhecemos. Isabela levantou os olhos, surpresa. Era ele, o rapaz do café derramado. O sorriso dele estava lá novamente, fácil e descontraído, mas seus olhos estavam um pouco mais atentos, como se ele estivesse se divertindo com o acaso. Ele se aproximou, como se fosse natural. Oi de novo, disse ele, ainda com aquele sorriso simpático. Acho que é o destino, né? Encontrando você aqui de novo. Ela se sentiu um pouco nervosa, tentando esconder a leve vergonha que ainda sentia do acidente no café. Ah, sim, claro. Que engraçado. Ela tentou disfarçar a estranheza da situação, sorrindo, mas não conseguiu evitar que uma onda de desconforto passasse por ela. Você está sozinha? Ele perguntou, ainda em pé, observando a cadeira vazia na mesa dela. Isabela hesitou por um momento. Ela estava acostumada a ficar sozinha, mas havia algo nele que a fazia sentir que talvez fosse interessante, pelo menos por um instante, ter companhia. Sim, estou. Pode sentar. Ele se acomodou na cadeira, com um movimento despreocupado, como se já estivesse feito aquilo inúmeras vezes. Enquanto ele se sentava, Isabela ficou um pouco ansiosa, tentando pensar no que dizer. O silêncio entre eles foi momentâneo, mas logo ele quebrou. Então, o que você tem feito? Ele perguntou com uma leveza que fazia parecer que ele estava apenas puxando uma conversa normal, mas algo na maneira como ele fez a pergunta fez Isabela perceber que ele não estava buscando detalhes. Ele parecia estar mais interessado em observá-la, como se ela fosse um enigma a ser desvendado. Isabela sentiu um frio na barriga. Ela estava acostumada a ser perguntada sobre seu trabalho, sua rotina, mas nunca sobre quem ela era de verdade. Ela respondeu com cautela. Nada de muito emocionante. Trabalho, estudos, esses tipos de coisas. E você? O que tem feito? Já tem algum tempo desde aquele dia no café. Ele sorriu de forma sutil, mas seus olhos não entregavam nada. Ah, você sabe, a mesma coisa. Passando o tempo, tentando encontrar alguma paz nesse caos. Ele fez uma pausa, de forma quase enigmática, acrescentou. A vida é simples quando você não precisa de muito. Isabela notou como ele se esquivava de qualquer pergunta mais direta. Sua resposta, tão vaga, a deixou intrigada. Havia algo em sua atitude que sugeria que ele não queria se aprofundar em detalhes pessoais. Não se importava com o status, e ela nem sabia exatamente o que ele fazia ou quem ele era. Para ele, parecia que apenas aquele momento era importante. Interessante, ela murmurou, sem saber muito bem o que mais dizer. Ela observava o rosto dele, tentando perceber qualquer indício de quem ele realmente fosse, mas ele parecia completamente indiferente a essa necessidade. Não parecia preocupado em se revelar. Eles continuaram conversando sobre assuntos leves, como o tempo, filmes que haviam assistido recentemente e o caos da cidade. Ele falava pouco sobre si mesmo, quase como se quisesse manter uma parede invisível entre eles. Mas, ainda assim, Isabela sentia que ele estava genuinamente presente no momento. Não havia pressa, nem de sua parte nem da dele, e isso era algo novo para ela. Bem, acho que esse café está ficando um pouco cheio, ele disse, levantando-se lentamente. Eu preciso ir, mas, quem sabe nos encontramos novamente em algum lugar por aí. Isabela assentiu, surpresa com a forma como ele se despedia, como se fosse algo natural. Ela sorriu, ainda com um leve desconforto, mas ao mesmo tempo, uma sensação de curiosidade a dominava. Claro, ela respondeu, com um sorriso tímido. Até logo. Ele deu um aceno de cabeça e saiu, deixando Isabela ali, com uma mistura de sentimentos. Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo entre eles, mas algo naquele encontro parecia estar prestes a mudar. A amizade entre eles ainda era incerta, mas o que ela sabia com certeza era que ele deixava uma sensação de mistério, algo que a atraía e a deixava, ao mesmo tempo, com uma dúvida crescente sobre quem ele realmente era.
O dia estava especialmente difícil para Isabela. A montanha de papéis sobre sua mesa parecia interminável, e a pressão para entregar os relatórios antes do prazo só aumentava. Cada e-mail que chegava parecia adicionar mais peso à sua já sobrecarregada agenda. Ela olhou para o relógio pela milésima vez, desejando que o dia finalmente chegasse ao fim, mas ainda faltava muito. Ela estava exausta, e a única coisa que conseguia pensar era em como sair dali e esquecer por algumas horas o caos de seu trabalho. Foi então que seu celular vibrou, quebrando o silêncio da sala. Ela pegou o aparelho, esperando encontrar mais uma cobrança ou e-mail de trabalho, mas, para sua surpresa, era uma mensagem de Lucas. Lucas: Oi, Isabela. Eu sei que o seu dia está sendo uma loucura, então pensei em te fazer uma proposta. Que tal dar um tempo na correria e sair um pouco? Encontrei um lugar perfeito para relaxar, sem formalidades, sem pressões. O que acha de sair comigo mais tarde? Prometo que vai ser divertido e que você vai adorar. Isabela sorriu, aliviada pelo simples fato de que alguém pensava em seu bem-estar no meio de tanta confusão. Ela sabia que Lucas sempre tinha uma maneira de tornar as coisas leves e fáceis. Mas, ao mesmo tempo, uma voz interior se perguntou se ela realmente deveria sair e deixar o trabalho de lado. O estresse que a consumia naquele momento era grande demais. No entanto, ela não pensou muito mais antes de responder. Isabela, você tem razão. Eu realmente preciso de um descanso. Onde você está pensando em me levar? Lucas, é surpresa. Só saiba que será algo simples e divertido, algo para te ajudar a esquecer um pouco esse trabalho e relaxar. Nos vemos às 19 horas. Ela hesitou por um segundo. O trabalho ainda estava lá, esperando por ela. Mas algo dentro de si sabia que ela precisava disso, que aquela oportunidade de sair, relaxar e se divertir com Lucas seria a pausa que ela tanto precisava. Isabela, tá bom, 7 então. Vamos nessa. O resto do dia passou lentamente, mas, quando o relógio finalmente marcou 19 horas, Isabela sentiu uma leveza que não experimentava há muito tempo. Ela se preparou rapidamente, vestindo algo confortável e sem muita preocupação, e saiu do escritório, deixando para trás as pilhas de trabalho que ainda a aguardavam. Lucas a encontrou no ponto combinado, com aquele sorriso encantador e a energia relaxante que ela já conhecia bem. Ele a cumprimentou com um abraço breve e disse: Pronta para a mensagem? Ela sorriu, ainda um pouco curiosa, mas também aliviada por estar deixando a bagunça de sua rotina para trás. Só espero que você não tenha planejado nada muito estranho. Já estou bastante estressada com o trabalho. Pode ficar tranquila, ele garantiu, dando-lhe uma piscada. Eu prometo que vai ser a última coisa estressante do seu dia. Lucas a levou até um pequeno restaurante, mas, ao invés de um ambiente comum, o local era projetado de forma diferente. Ao entrar, Isabela notou que o lugar era acolhedor, com uma luz suave e uma atmosfera tranquila. Havia uma área especialmente projetada para conversas mais profundas e relaxantes, com sofás e cadeiras confortáveis dispostos ao redor de mesas baixas. Isabela se sentou, ainda um pouco surpresa, mas sentindo-se, de alguma forma, em paz. Isso é diferente, mas eu gosto. O jantar foi leve e descontraído. Eles conversaram sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Lucas fez com que ela risse das situações mais simples. E, à medida que a noite se passava, o estresse de Isabela parecia derreter como se nunca tivesse existido. Ela já não pensava mais nas pilhas de relatórios ou nas cobranças do trabalho. Estava apenas ali, naquele momento, com Lucas. Depois de um tempo, eles saíram para caminhar sob a luz suave das ruas. A cidade estava tranquila, e a brisa fresca da noite parecia ajudar a limpar os pensamentos de Isabela. Eles pararam em um banco no meio de uma praça e, sem pressa, ficaram ali, conversando sobre coisas que nem sabiam que queriam compartilhar. Lucas olhou para ela com um sorriso suave e disse: Eu realmente gosto de passar tempo com você assim, sem a pressão de tudo mais. Acho que a gente tem uma conexão, algo mais que essa correria do dia a dia. Isabela, ainda relaxada com a noite, olhou para ele com uma expressão sincera. Eu também, Lucas. Realmente precisava disso. Agora, mais do que nunca,
percebo o quanto você tem razão em fazer uma pausa de vez em quando. Ele se inclinou levemente em direção a ela, seus olhos agora mais intensos. Eu também acho. Acho que às vezes, as melhores coisas acontecem quando a gente decide parar de correr. Sem mais palavras, ele a beijou suavemente, e naquele momento, Isabela sentiu como se o mundo tivesse desacelerado ainda mais. O beijo não foi apressado, mas cheio de significado, como se tudo o que ela mais precisava naquele momento fosse ali, com ele. Sem pressões, sem preocupações, apenas eles dois. Quando se separaram, Isabela sorriu, sentindo algo novo se formar entre eles. Eu acho que realmente precisava disso, ela murmurou. Eu sei, ele disse, sorrindo de volta. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma boa pausa. Já se passaram 2 semanas desde o beijo que mudará tudo entre Isabela e Lucas. Eles continuavam a se ver, sempre em lugares simples, como cafés tranquilos ou caminhadas pelo parque. A relação deles parecia seguir um ritmo confortável, mas havia algo que Isabela não conseguia entender. Lucas era divertido, atencioso, mas também extremamente misterioso. Ele evitava falar sobre sua vida pessoal, seus planos, e isso começava a incomodá-la. O que ele realmente fazia? O que ele escondia? Ela sentia que algo estava fora de lugar, mas, por ora, tentava não forçar demais. Naquela manhã, o escritório estava agitado como sempre, mas havia algo no ar que parecia diferente. Isabela estava imersa em um relatório, tentando resolver um problema urgente, quando seu chefe, Sr. Almeida, entrou na sala. Ele estava com um ar sério e um pouco mais contido do que o normal. Alô, pessoal! Quero avisar a todos que hoje teremos a visita de um grande investidor, ele disse, falando mais alto para que todos ouvissem. Ele estará aqui para conhecer melhor as operações da empresa e avaliar possíveis parcerias. A reunião será em 1 hora, então preparem-se para causar uma boa impressão. Lembrem-se de que este é um momento importante para a empresa. O escritório se encheu de murmúrios. Isabela não conseguiu deixar de ouvir as conversas ao redor. Será que é aquele investidor famoso? Ouvi dizer que ele é um dos maiores no setor, comentava uma colega. Imagina a pressão se ele decidir investir aqui. As palavras grande investidor começaram a ecoar na cabeça de Isabela, fazendo com que seu nervosismo aumentasse. O que significava aquilo para a empresa? Para o futuro dela? Ela tentou focar no trabalho, mas a ideia de estar frente a frente com alguém tão influente estava fazendo sua mente divagar. Quando a hora da reunião chegou, todos foram conduzidos para a sala de conferências. O clima estava tenso. Isabela sentiu a pressão aumentar conforme ela tentava organizar seus pensamentos e se preparar para a reunião. A porta da sala de conferências se abriu e os funcionários começaram a se acomodar. Isabela olhou ao redor, tentando manter a calma, até que uma figura familiar entrou na sala. Ela congelou por um instante. Seu estômago deu um nó. Lucas estava ali. Ele usava um terno escuro, impecável, e tinha uma postura séria e profissional que ela nunca tinha visto antes. Ela ficou paralisada por um momento, tentando processar o que estava acontecendo. Como Lucas, com quem ela saía para cafés simples e caminhadas, estava agora diante dela, com ares de um grande investidor. Ele parecia completamente diferente. Sua postura, seu olhar focado, tudo nele exibia uma confiança inabalável. O mesmo homem que ela conhecia em momentos casuais, estava agora completamente imerso no mundo corporativo. Ele passou por ela sem olhar diretamente nos olhos, indo direto para a mesa onde os executivos estavam. Isabela sentiu o coração disparar, mas não teve tempo de processar completamente. O ambiente estava formal, e todos estavam tentando esconder seu nervosismo. A reunião começou e Lucas se apresentou com um profissionalismo surpreendente. Ele falava com clareza e convicção, explicando que estava analisando oportunidades de investimento e gostaria de discutir as propostas da empresa. Isabela tentou se concentrar no que ele dizia, mas seu corpo estava tenso. Era impossível não olhar para ele e lembrar do beijo que eles haviam trocado, daquela noite em que ele parecia tão diferente, tão próximo e ao mesmo tempo tão distante. Cada vez que Lucas se dirigia a ela, perguntando detalhes sobre as operações, ela tentava não mostrar a surpresa que sentia.
Ele parecia estar completamente confortável em sua posição, enquanto Isabela sentia seu estômago revirar. Como ele podia ser tão sério, tão impessoal, quando com ela era tão diferente? O contraste entre o Lucas que ela conhecia e o homem que estava ali como investidor era desconcertante. Quando a reunião terminou, Lucas se levantou da cadeira com uma facilidade quase natural. Ele fez um gesto educado para todos, e os funcionários começaram a sair da sala. Isabela ainda estava com a mente confusa, tentando entender o que havia acontecido. Ela estava se preparando para sair também quando Lucas se aproximou dela. Ele a olhou por um momento, e, pela primeira vez, ela percebeu uma leve suavidade em seus olhos. Ele não estava mais naquele papel de investidor impessoal, mas parecia querer dizer algo mais. Isabela, ele começou, com um tom mais suave do que durante a reunião. Nos falamos mais tarde. Ela engoliu em seco, tentando encontrar as palavras certas, mas tudo o que conseguiu foi um aceno nervoso. Claro, Lucas, ela respondeu, tentando manter a compostura, mas seu corpo ainda estava cheio de tensão. Ele sorriu levemente e saiu da sala sem mais palavras. Isabela ficou lá, sozinha, processando tudo o que acontecerá. Ele era o mesmo Lucas, mas ao mesmo tempo, era alguém completamente diferente. Ela sabia que aquele encontro mudaria tudo. E, por mais que estivesse confusa e nervosa, não conseguia deixar de sentir que havia algo a mais entre eles. Algo que ela ainda não entendia completamente. Após o dia tenso no escritório, Isabela não conseguia parar de pensar na figura de Lucas como um investidor. Ele estava ali, tão sério, tão profissional, e ao mesmo tempo, tão distante do Lucas com quem ela compartilhava os momentos mais simples e descontraídos. O contraste a havia deixado desconcertada, e sua mente não conseguia deixar de fazer comparações entre o Lucas que ela conhecia e aquele homem no terno, tão imerso no mundo corporativo. Depois do expediente, Isabela estava em sua mesa, ainda absorvendo a tensão do dia, quando seu celular vibrou. Ela olhou rapidamente para a tela e viu o nome de Lucas. Seu coração disparou. Oi, Isabela. Sei que o dia foi um pouco intenso, mas eu realmente gostaria de conversar com você. Você tem tempo para tomar um café depois do trabalho? Sinto que a gente precisa conversar sobre algumas coisas. O pedido era direto, e as palavras de Lucas despertaram uma curiosidade imensa nela. O que ele queria conversar? E por quê? Após tudo o que aconteceu, ele parecia tão insistente sobre ter essa conversa. Isabela leu a mensagem algumas vezes antes de decidir o que fazer. Estava nervosa, claro, mas também sentia que não poderia deixar a oportunidade de entender o que estava acontecendo entre eles passar. Respondeu rapidamente, tentando manter a calma. Claro, Lucas, onde você quer que a gente se encontre? Pouco tempo depois, ele respondeu. No café perto da praça, você conhece. Te espero lá em 30 minutos. Quando Isabela chegou ao café, encontrou Lucas já sentado em uma mesa, aparentemente calmo, mas com um olhar sério e um tanto distante. Ao vê-la se aproximando, ele fez um gesto com a mão para que ela se sentasse. Oi, Isabela, disse ele, com um sorriso leve, mas sem a espontaneidade que ela estava acostumada. Fico feliz que você tenha vindo. Ela se sentou, tentando disfarçar a inquietação que sentia. O que está acontecendo, Lucas? Hoje você parecia tão diferente. Eu não consigo entender o que está acontecendo entre a gente. Parece que você está se afastando. Lucas suspirou profundamente, parecendo ponderar suas palavras com cuidado antes de responder. Eu sei que hoje foi estranho para você, ele começou. Mas, o que você viu na reunião, a pessoa que você viu ali, não é bem quem eu sou no meu dia a dia. Eu sou diferente disso. Isabela franziu o senho. Diferente como? Lucas hesitou por um momento, e foi como se ele estivesse lutando para encontrar a melhor forma de explicar. Ele olhou nos olhos dela, sério, como se aquela fosse a parte mais difícil de tudo o que já tinham compartilhado. Eu sou milionário, Isabela. Minha família tem um império. Eu cresci nesse mundo, e, para ser sincero, não é um mundo que eu escolhi. Tudo o que você viu hoje, esse lado impessoal, profissional, é só uma parte de mim. Eu não sou só aquilo,
mas também não sei como te explicar. Eu me sinto mais à vontade quando estamos juntos, em lugares simples, conversando sobre coisas simples. Porque é isso que realmente importa para mim. Isabela ficou em silêncio por um momento, tentando processar a revelação. Milionário. Ele? Como ela não percebeu isso antes? Talvez fosse o fato de que ele nunca havia deixado transparecer nada sobre sua vida financeira. Ele nunca falou sobre riqueza, status ou luxo. Pelo contrário, sempre parecia evitar qualquer menção à sua vida pessoal. Ela olhou para ele, ainda atônita, tentando entender o que tudo aquilo significava. Então, você é alguém completamente diferente do que eu imaginava, disse ela, tentando esconder o choque em sua voz. Por que você não me contou antes, Lucas? Por que me deixar na dúvida sobre quem você realmente é? Ele baixou os olhos por um momento, como se estivesse tentando encontrar uma resposta adequada. Quando olhou novamente para ela, seus olhos estavam cheios de sinceridade. Porque eu não queria que você me visse como um estereótipo. Eu não quero ser aquele tipo de cara que se envolve com pessoas por interesse, ou porque espera que elas se interessem por mim só por causa do que eu tenho. Eu gosto de você, Isabela. Eu gosto de quem você é, não do que você representa. E, por isso, eu fiquei receoso de te contar. Não queria que as coisas mudassem. Isabela sentiu um turbilhão de emoções. Por um lado, ela sentia que ele estava sendo honesto e vulnerável, o que a tocou profundamente. Por outro, havia um medo crescente dentro dela. O que isso significava para o futuro deles? Ele era tão diferente. E ela? Ela era apenas uma garota comum, tentando lidar com a vida da melhor maneira possível. Não tinha nada a ver com o mundo dele. Eu não sei o que dizer, ela disse, seu coração batendo mais forte. Isso é muito para processar. Eu não sabia disso, Lucas. Tudo o que sei é que gosto de você, do jeito simples como você é, do jeito que você me faz sentir. Lucas se inclinou para a frente, seu olhar sincero. Eu sei, e é por isso que estou te contando. Porque você merece saber quem eu sou, de verdade. E, mais importante, porque não quero perder o que temos. Isabela respirou fundo, tentando absorver tudo o que ele estava dizendo. A tensão ainda estava no ar, mas havia algo nele que a fazia sentir que ele estava falando a verdade. Ela não sabia o que o futuro traria, mas naquele momento, algo em seu coração dizia que talvez fosse isso que ela precisava ouvir. Após a conversa reveladora no café, Isabela tentou, de todas as formas, processar o que Lucas lhe contou. A ideia de que ele era um milionário, de que seu mundo era tão diferente do dela, estava martelando em sua mente sem parar. No entanto, uma dúvida crescente começou a tomar conta dela. Será que ela poderia realmente estar com alguém como ele? Ela tentou ser racional, mas a insegurança a consumia. A diferença de mundos parecia insuperável. Ele era de um universo onde luxo e status eram parte do cotidiano, enquanto ela estava acostumada a batalhar para conquistar as pequenas vitórias da vida. Isabela se sentia deslocada, como se fosse uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça da vida dele. Nos dias seguintes, Lucas tentou manter o contato. Ele enviou mensagens, ligou algumas vezes, mas ela sempre encontrava uma desculpa para não responder imediatamente ou para desviar a conversa. A sensação de que eles pertenciam a mundos diferentes a consumia. Ela começou a achar que ele só a via como uma diversão, algo leve e passageiro, algo que ele fazia para escapar da rotina do seu mundo de altos investimentos e reuniões importantes. Eu não sou suficiente para ele, Isabela pensava consigo mesma, todas as vezes que olhava para as mensagens não respondidas. Eu não sou desse mundo. Ele merece alguém à altura. Foi quando ela decidiu que precisava se distanciar. Ela não queria ser a pessoa que tinha medo de encarar a realidade, mas parecia ser a única solução para preservar sua sanidade. Se ela se afastasse agora, talvez fosse mais fácil seguir em frente sem se machucar mais. Com o tempo, Lucas percebeu o distanciamento dela. As mensagens começaram a se tornar mais raras, as ligações mais curtas. Ele parecia querer entender o que estava acontecendo, mas Isabela se fechava cada vez mais, dizendo a si mesma que estava tomando a decisão certa. Mas mesmo com a decisão tomada, não era fácil deixar de pensar nele.
Por mais que ela tentasse, havia algo em Lucas que a fazia lembrar dele a cada momento do dia. Ela ouvia em sua mente, rindo das piadas que compartilhavam, sentindo o calor do seu abraço, o toque suave de suas mãos. Mas não importava o quanto ela quisesse tirá-lo da cabeça, a realidade estava sempre ali, lembrando-a da diferença entre eles. Naquela manhã, o escritório estava mais agitado do que o habitual. Isabela se sentava na sua mesa, tentando se concentrar em um relatório, quando começou a ouvir as colegas de trabalho fofocando, como sempre faziam. Você viu o Lucas ontem? Ele estava tão... Uau! Não é possível que ele seja real, uma delas comentou com um tom de admirada. Eu sei. Ele é tão bonito e tem aquele jeito todo confiante. Não sei como ele é tão acessível, ainda mais com todo aquele poder que ele deve ter. Se ele me chamasse para sair, eu ia com certeza, outra colega completou com um suspiro. Isabela sentiu a tensão tomar conta de seu corpo. O simples fato de ouvirem sobre Lucas a deixava desconfortável. As palavras delas atingiram o fundo de sua alma, cada comentário aumentando ainda mais sua insegurança. Ela sabia que as pessoas ao redor dela ouviam de uma maneira completamente diferente. Para elas, ele era apenas um investidor milionário, aquele tipo de homem que todas gostariam de ter ao seu lado. Ela tentava se convencer de que tudo isso não deveria afetá-la, mas o desconforto era impossível de ignorar. Ela não queria, mas seu olhar buscava por ele. Ela o viu entrando pela porta da sala de reuniões, com a mesma confiança de sempre. Ele não a viu imediatamente, mas Isabela teve a sensação de que ele a observava, como se soubesse que ela o estava procurando. Ela rapidamente desviou os olhos e focou em sua tela de computador, sentindo o calor em suas bochechas. Cada vez que ele aparecia ali, o nó no seu peito se apertava. Ela estava tentando se manter distante, mas cada pequeno gesto dele, o sorriso, o olhar, a fazia questionar se estava realmente fazendo a escolha certa. Ele não era só o homem que ela conhecera em cafés simples ou nas caminhadas no parque. Ele também era um homem de negócios, um milionário que sempre parecia estar no controle de tudo. E esse Lucas, esse homem sério e profissional, era muito diferente daquele que a fazia se sentir especial nas tardes tranquilas. Isabela se forçava a não olhar para ele mais uma vez. O problema era que, por mais que ela tentasse, ele ainda estava ali, em sua mente e em sua vida. A sensação de estar dividida entre seus sentimentos por ele e sua ideia de que não seria capaz de lidar com a diferença entre seus mundos a consumia. Como ela poderia querer estar com alguém tão distante da sua realidade? Aquele era o ciclo em que ela se encontrava, um jogo de afastamento e atração, de tentativas frustradas de se convencer de que era melhor seguir em frente. Mas, na realidade, ela sabia que estava se enganando. Ela ainda pensava nele, e cada encontro, por mais casual que fosse, só tornava as coisas mais difíceis. Ela tentou dar o máximo de si no trabalho, mas sua mente sempre se perdia nos momentos com ele. Quando ele estava ali, as palavras dos colegas de trabalho ecoavam em sua cabeça, amplificando as inseguranças que ela já sentia. Como ela poderia competir com isso? Como ela poderia achar que ele realmente queria algo sério com ela quando tinha um mundo inteiro de possibilidades e pessoas ao seu redor? Naquele dia, quando a reunião com Lucas terminou, ele saiu da sala e, por um instante, seus olhares se cruzaram. Isabela sentiu seu coração acelerar e rapidamente desviou os olhos, mas não sem antes perceber a leve expressão de tristeza que ele esboçou. Era como se ele sentisse a distância crescente entre eles, e Isabela sabia que ela estava se afastando mais do que nunca. A questão era, ele realmente queria lutar por isso? Ou seria só mais um sonho distante, uma ilusão criada pela diferença de seus mundos? Aquela pergunta martelava enquanto ela se concentrava novamente no trabalho, tentando ignorar o fato de que Lucas continuava a fazer parte de sua vida, mesmo que ela tentasse afastá-lo. A pressão do trabalho não dava trégua. Isabela se sentia exausta, seus dias se arrastando entre relatórios, reuniões e a constante preocupação de manter o distanciamento de Lucas. Cada vez que ele aparecia na empresa, seu coração dava um salto, mas ela se esforçava para esconder seus sentimentos, focando no que realmente importava, o trabalho. Mas aquela noite seria diferente. A empresa estava se preparando para o grande evento de comemoração,
patrocinado por ninguém menos que Lucas. Ele havia investido na festa como forma de reconhecimento ao trabalho árduo da equipe e para celebrar a possível parceria com a empresa. Quando o Sr. Almeida anunciou a festa, todos pareciam animados, exceto Isabela. Ela estava cansada, sem vontade de socializar e ainda processando tudo o que tinha acontecido entre ela e Lucas. Suas colegas de trabalho, no entanto, tinham outros planos. Vamos, Isabela, você precisa ir. Trabalhamos tanto esse ano, merecemos nos divertir. Comentou sua amiga Carla, empolgada. Ah, vai ser uma oportunidade de descontrair. Se você não for, vai se arrepender depois. Isabela revirou os olhos internamente. Ela sabia que as palavras de Carla estavam longe de serem um argumento convincente. No fundo, ela ainda não sabia como se sentir em relação a Lucas. Não estava pronta para encarar a presença dele em um evento tão grandioso, onde todos estariam olhando, inclusive ele, de forma diferente. Mas sua amiga não deu descanso, e depois de algum tempo, ela acabou cedendo. Tá bom, vou. Só porque você está insistindo. O evento seria realizado em um salão luxuoso, repleto de luzes cintilantes e uma decoração sofisticada. Isabela não estava empolgada, mas sabia que precisava pelo menos dar uma aparência de estar se divertindo. Ela se arrumou com esmero, colocando um vestido simples, mas elegante, que realçava sua beleza de maneira discreta. Quando terminou de se arrumar, se olhou no espelho, tentando esconder a insegurança. Ela parecia linda, mas a sensação de nervosismo a consumia. Ela estava prestes a sair quando, de repente, ouviu uma buzina. Olhou pela janela e viu um carro elegante estacionado em frente à sua casa. Seu coração disparou ao reconhecer o veículo. Era o carro de Lucas. Ela hesitou, insegura, mas antes que pudesse reagir, a porta se abriu e ele apareceu. Lucas estava impecável, com um terno escuro que lhe dava um ar sofisticado, mas ao mesmo tempo muito à vontade. Ele segurava um buquê de flores em uma das mãos. Isabela ficou sem palavras por um momento, e Lucas deu um passo à frente, sorrindo suavemente. Eu sei que não era o momento certo, Isabela, mas eu não poderia deixar as coisas como estavam, ele disse, a voz suave e sincera. Eu me comportei mal. Não deveria ter me afastado, e não deveria ter te deixado na incerteza. Eu quero que você saiba que, mesmo sendo quem sou, você significa mais para mim do que qualquer coisa que eu tenha em minha vida. Isabela sentiu uma mistura de emoções. A raiva, a insegurança e a dúvida começaram a se dissipar, substituídas por uma sensação de alívio. Ela não sabia como, mas algo no jeito dele parecia genuíno. O buquê de flores que ele ofereceu para ela parecia simbolizar a tentativa de reconstruir o que haviam perdido. Eu não sei o que dizer, Lucas, ela murmurou, ainda confusa. Eu me afastei por causa de quem você é. Eu não me sinto à altura, sabe? Eu tenho medo de não ser o suficiente. Lucas deu um passo à frente, segurando as mãos dela com firmeza. Você é mais do que suficiente, Isabela. E não vou mais esconder quem sou para você. Quero ser honesto e deixar claro que, para mim, não importa o que os outros pensem ou esperem. O que importa é o que eu sinto quando estou com você. Sem mais palavras, ele se aproximou, e ela o olhou nos olhos. O beijo foi suave no começo, mas logo se transformou em algo mais profundo, apaixonado. Isabela sentiu o calor de sua pele, a certeza de que, naquele momento, tudo o que ela pensava ter perdido poderia ser encontrado de novo. O que ela temia, o que ela achava que não poderia ter, agora parecia possível. Quando o beijo terminou, ela ainda estava ofegante, com as mãos nas dele. Lucas a olhou com um sorriso genuíno, um sorriso que ela nunca tinha visto antes. Vamos à festa? Ele perguntou, com um brilho nos olhos. Isabela sorriu timidamente, a tensão desaparecendo lentamente. Ela finalmente sentiu que havia encontrado algo que valia a pena lutar. Sim, ela respondeu, com um brilho no olhar. Vamos. Eles saíram para o evento juntos, de mãos dadas, como se tudo o que tivesse acontecido até ali fosse apenas o começo de algo mais profundo e verdadeiro. O grande evento da empresa estava prestes a começar, mas para Isabela, aquele momento, aquele beijo,
já fazia a noite valer a pena. Alguns meses se passaram desde aquela noite inesquecível no evento patrocinado por Lucas. As coisas entre ele e Isabela mudaram de uma forma que ela nunca imaginou. Eles enfrentaram desafios. Não eram perfeitos, mas aprenderam a se apoiar um no outro. O medo e a insegurança que Isabela sentia no início se dissiparam, e o amor entre os dois floresceu, mais forte do que ela poderia ter sonhado. A empresa onde Isabela trabalhava, que havia crescido consideravelmente após o investimento de Lucas, estava expandindo seus horizontes. Depois de muito planejamento e trabalho árduo, uma grande decisão foi tomada: abrir uma filial em outro país. A empresa visava aumentar sua presença internacional, e a escolha recaiu sobre uma cidade vibrante, cheia de oportunidades e cultura, onde novos negócios poderiam florescer. Para Isabela, isso significava mais do que apenas uma mudança para outro país. Significava crescimento, novas responsabilidades e uma chance de mostrar todo o seu potencial. O chefe dela, Sr. Almeida, a chamou para uma reunião e fez um anúncio importante. Isabela, ele começou, dado seu desempenho excelente, queremos que você seja responsável pela nova filial da empresa no exterior. Sua dedicação e comprometimento são notáveis, e confiamos que você é a pessoa certa para essa missão. Isabela ficou em choque, sem palavras por um momento. Ela sabia que estava indo bem no trabalho, mas a responsabilidade de gerenciar uma filial internacional era algo que nunca imaginara. Ela olhou para Lucas, que estava ao seu lado, e viu nele um sorriso encorajador e um olhar cheio de confiança. Ele sempre acreditara nela, e agora ela sabia que ele a apoiava em cada passo de sua carreira. Você está mais do que pronta, Isabela, Lucas disse, com um tom calmo e seguro, como se já soubesse o impacto dessa decisão. Isabela sentiu uma mistura de nervosismo e empolgação. Ela sabia que seria um grande desafio, mas também sabia que essa oportunidade era algo que ela não poderia deixar passar. O que mais a motivava era ver como a confiança que ela depositava em si mesma estava se refletindo nos outros, especialmente em Lucas, que a apoiava de todas as formas possíveis. Com isso, a decisão estava tomada. Isabela seria a responsável pela expansão internacional da empresa e começaria sua nova jornada em um país distante. E não seria só o trabalho que mudaria. Lucas, sempre ao lado dela, faria parte dessa nova fase. Ele estaria lá, não apenas como investidor, mas também para acompanhá-la nas decisões empresariais e, claro, continuar ao seu lado no relacionamento. Juntos, eles partiriam para um novo capítulo, onde os desafios eram grandes, mas o apoio mútuo era ainda maior. O primeiro dia no novo país foi um misto de ansiedade e expectativa. Isabela estava à frente de uma equipe internacional, com desafios complexos a serem superados, mas sua experiência e o apoio de Lucas a faziam sentir-se pronta. Ela sabia que teria muito o que aprender, mas também sentia que estava mais do que preparada para essa jornada. Nos dias seguintes, eles exploraram a cidade, encontrando pequenos restaurantes, mercados e lugares tranquilos para relaxar depois de um dia cheio de reuniões e trabalho. Era uma cidade nova, mas com Lucas ao seu lado, tudo parecia mais fácil de enfrentar. O relacionamento deles também continuava a crescer. Isabela aprendeu a confiar cada vez mais em Lucas, e juntos, eles conquistaram novas experiências, tanto no trabalho quanto no lado pessoal. A vida deles era repleta de desafios, mas também de momentos incríveis, sempre lado a lado. E assim, enquanto Isabela construía sua carreira e enfrentava as novas responsabilidades na filial internacional, ela sabia que não estava sozinha. Com Lucas ao seu lado, ela não só conquistava o mundo dos negócios, mas também o seu próprio espaço no coração dele. E juntos, estavam prontos para enfrentar o futuro, com toda a confiança e apoio que sempre precisaram.